A educação é importante para nós, os timorenses. Além disso, não é só para os timorenses, mas para todo mundo, para conhecer novos conhecimentos. Para nós, os timorenses, passamos muitas dificuldades, porque naquela época que os portugueses estavam lá, eles ensinaram língua portuguesa, mas é limitado, e nós estudamos até só quarta classe. Eles podem mandar para ser monitora da escola, principalmente as mulheres não se passam bem nas escolas. E além disso, a revolução da nossa independência em 1975, quando os portugueses decidiram de dar a liberdade para todos os países, os seus países coloniais. Então, naquela época, houve uma guerra no nosso país. Então, o país vizinho invadiu o nosso país durante 24 anos e a língua portuguesa era proibida pelas tropas indonésias. Então, nessa época, passamos muitas dificuldades com a língua portuguesa. E o nosso governo faz parceria com o governo do Brasil. Além disso, os professores brasileiros que chegaram lá em Timor, eles são acolhidos e eles ensinam de boa maneira e abertura, e aberta para nós todos, e conseguimos recuperar pouco a pouco essa língua portuguesa. Também é um processo. Quando estive num programa do Brasil que abriram lá um estudo para professores de ensino fundamental. Aqui se chama fundamental, mas lá no nosso país é ensino básico. E eu estive lá naquele curso chamado de Profep. Então estive lá, fiz 2 anos desse curso. Quando terminei o curso, ouvi pela professora que é aqui no Brasil, então abrir seleções para uma universidade chamada Unilab. Mas não conhecia essa Unilab, mas eu decido, eu quero recuperar português e eu quero aprender bem português para ser uma boa professora em língua portuguesa ou história. É por isso que a professora me ajudou tanto naquela seleção e consegui vir. Mas esse sonho para vir estudar fora do país já tinha pensado quando vencemos a nossa independência em 1999. Em 2000 abri uma pequena escola na minha aldeia que ensinava português, mas assim com voluntária, e não posso assegurar com essa escola, e não posso assegurar como diretora porque não tenho diploma. No meu tempo, eu faço 17 anos, já acompanhei os guerrilheiros lutar pela independência. Então não consegui a minha escola, fui presa 7 anos na ilha de Ataúd. Então sonhei que quero estudar fora para conseguir um diploma. E aí, em 2003, segui uma seleção para estudar em Portugal. Venci nessa época, consegui mesmo essa seleção, mas desisti porque o meu filho, caçula, tem 4 anos. Não posso deixar os meus filhos sozinhos, então resolvi seguir curso de bacharelato em língua portuguesa lá no meu país. Mas esse curso bacharelato é mínimo, porque os portugueses estão lá ensinando, mas não são abertos, eles fecham a educação. Então desisti, saí de bacharelato, estou esperando para especialidade em língua. Então vi o programa do Brasil que estava lá aberto,
abriram lá. Então eu segui esse programa. Eu gostei desse programa porque os brasileiros, principalmente, eu digo a verdade, que os brasileiros, quando chegam no nosso país, eles ensinam abertamente. A gente, quando tem dificuldade, só aproxima e pergunta, dialoga, e eles gostam da gente. Mas os portugueses, é difícil, a gente quer aproximar, mas eles não querem ajudar a gente. Então esse programa para mim é muito bom e melhor. E com esse orgulho estou aqui na Unilab. Quando eu vou retornar no meu país, eu gostaria de ajudar na educação, sobre a educação de crianças e jovens. E, ao mesmo tempo, posso ajudar o governo para recuperar esse português. Meu nome é Rosilene Silva da Costa, sou professora de língua portuguesa e literaturas, e o meu contato com o Timor-Leste se deu nos anos de 2009 e 2010, quando eu viajei do Brasil para lá como professora cooperante no programa PQLT, que é coordenado pela CAPES e é uma parceria do Itamaraty e o governo de Timor-Leste. Então, eu fui para Timor para participar de um projeto de formação de professores. A minha área de formação é letras e já há alguns anos eu trabalho com formação de professores, principalmente na área de literatura. Então foi esse o objetivo. Eu trabalharia com a formação de professores e eu iria trabalhar nesse curso que é o PROFEP. O PROFEP ele foi um braço do programa Pró-Infantil, também ofertado aqui no Brasil. Até 2011, 2010 ou 2011 o Pró-Infantil ele funcionava. Aqui no Brasil funcionava também em Timor-Leste e em Guiné-Bissau. Eu fui como uma das professoras formadoras. Trabalhava com a área de linguagens e códigos. E a Brígida foi uma das minhas alunas neste curso. Então foi assim que nós nos conhecemos. A Brígida sempre teve um interesse muito grande por aprender e ela destacou muito a importância da língua portuguesa, mas porque acaba sendo um fator primordial para os timorenses, porque a língua ela acaba sendo também uma forma de ascensão social, mas ela tinha uma sede muito grande de aprender outras coisas que iam além da língua. É assim que nós nos conhecemos e nos nossos últimos minutos lá ainda estávamos lutando para que a Brígida viesse para o Brasil. Então, a minha área de formação, eu sou da área de literatura e eu fiz o meu mestrado em literaturas africanas, mas eu acabei trabalhando um pouquinho também da parte estudando, pesquisando um pouco da parte de ensino de Moçambique. Então acabei tendo esse contato. Agora meu trabalho ele também é em Timor-Leste e eu tive essa experiência de ensino em Timor. E eu vejo que estes programas brasileiros, eles são de importância capital, tanto para os países africanos quanto para Timor-Leste, assim como são também de importância capital para o Brasil, porque eles oportunizam que tanto nós professores brasileiros tenhamos esse contato com uma educação que ela é diferente da nossa, assim como eles oportunizam que os países também colonizados como nós possam trabalhar na construção da sua língua. Eu acho muito importante na fala da Brígida, quando ela coloca a diferença do ensino feito pelos brasileiros e o ensino feito pelos portugueses. E essa diferença, ela se dá também por questões culturais, que separam brasileiros e portugueses, mas principalmente pela forma de trabalhar e de se apropriar da língua portuguesa. Então, essa apropriação ela é diferente. E o Brasil, como se coloca muito como país irmão, ele tem essa importância nesse sentido, porque nós construímos um português nosso e nós trabalhamos para essa construção. Nós também tivemos a experiência de
acabar tendo que construir ciência, de nos adaptar a uma forma de ciência que nem sempre foi nossa. E então a gente consegue entender as dificuldades daqueles para se apropriarem de ciência. Então eu acho que vai mais ou menos nesse sentido. Além das diferentes, assim, e em dar acesso à educação para todo mundo. Então, lá em Timor, quando eu trabalhei com a Brígida, era um curso de formação de professores, mas a minha formação e a minha experiência de trabalho em EJA aqui no Brasil, na educação de jovens e adultos, ela foi capital, porque eu tinha alunos que eles não eram alfabetizados e eles eram professores. Então, eu precisei trabalhar, inclusive, alfabetização com alunos que estavam já em conclusão de um curso de formação, porque outro colega vinha trabalhando e nós chegamos lá e esses alunos não eram, eles eram analfabetos funcionais, mas eles estão na sala de aula lá neste país. Então, é importante essa parte também da nossa formação, tanto para nós quanto para eles. A dificuldade e os desafios lá no nosso país, principalmente, é que a gente deixou tanto tempo de falar a língua portuguesa e de estudar português. E, além disso, não temos livros são limitados e a maioria dos professores ainda falam língua malaio, ainda estão aplicando língua malaio e língua tetum nas salas de aula. A língua tetum é assim, a gente quando entra na sala de aula, a primeira explicação é pelo tetum e depois muda para português. É assim que a gente pode fazer, porque os meninos todos os dias falam tetum em casa. Então, os desafios, grande desafio que não temos livro. Não temos livro e temos muitos jovens que não se entram nas escolas. Então, isso é um grande desafio para no nosso país. E, além disso, quando os professores do Brasil, quando chegam lá em Timor, nós os timorenses, nós sempre falamos assim: vocês são os nossos irmãos, nós somos os vossos irmãos e nós somos o irmão caçula de vocês. Vocês devem nos ajudar. Isso que nós sempre aplicamos na sala de aula nas primeiras chegadas dos brasileiros. Eu acredito que o investimento nessa formação de professores. Acho que nós temos em Timor um problema que ele é bem grande. Nós temos um baixo índice de pessoas escolarizadas. Esse número de pessoas escolarizadas que tem no país, elas foram escolarizadas boa parte em malaio e indonésio, que é o Bahasa indonésio, outros em inglês. Então nós vamos ter um problema linguístico. As aulas elas precisam ser bilíngues, que precisam ser em teto e português, conforme dita a Constituição. E nós temos também um problema que é a vizinhança. Então, quando você chega diante daquele jovem, você oferece às vezes um ensino em língua portuguesa e ele vislumbra que ao lado tem a Austrália, que fala inglês e que é ali que ele vai ter talvez muito mais oportunidades pela proximidade, nem sempre esse menino vai ter interesse na língua portuguesa. Então você tem esses problemas de ordem didática. Você também tem um problema de infraestrutura. Muitas escolas em Timor-Leste, elas não têm água, elas não têm energia elétrica e às vezes elas não têm escola. Elas não têm um prédio. Os salários dos professores, eles são baixíssimos. Há professores que ganham cerca de $60 por mês. Então, isso não, além de não estimular, também não oportuniza que esses professores se formem. Você não tem livros, como a Brígida já colocou. Os livros que chegam, a maior parte, eles vêm da cooperação portuguesa. Portugal tem um trabalho de cooperação muito bom em Timor-Leste, através do Instituto Camões. Então esses livros chegam com português de Portugal, que nem sempre é fácil, nem sempre é uma coisa tranquila de se adaptar também.
Então, essa é uma dificuldade. Então, acho que isso é uma coisa de infraestrutura. Em relação ao Brasil, o Brasil tem investido bastante, mas nem sempre os professores que o Brasil envia são professores com uma formação adequada. Então, por mais que o trabalho tenha acontecido de uma forma até positiva, hoje a gente percebeu muitas vezes que poderia ter se avançado mais se nós professores tivéssemos sido formados. Nós chegamos em Timor-Leste sem ter tido nenhuma formação sobre o que era Timor-Leste. Então não nos foi dito o que era, não nos falaram o que era o programa que nós trabalharíamos. A situação que eu cheguei em Timor foi, quando você chegar lá você vai ter uma formação. E eu cheguei e eu precisei fazer uma prova. Então eu cheguei numa quinta-feira, na outra semana, no sábado, eu tinha que aplicar uma prova. Eu não tinha visto os meus alunos ainda, eu não conhecia o programa, eu não conhecia o país, eu não conhecia a universidade. Então, o Brasil precisaria, para ter uma cooperação mais efetiva, organizar melhor as equipes de cooperação a gente já sabe que houve uma modificação a partir do trabalho que está sendo desenvolvido nos últimos anos, mas isso é muito importante. E um investimento na educação de jovens e adultos, que hoje o Brasil investe na educação universitária e na pós-graduação, que nem sempre acaba tendo tantos frutos, em virtude de a maior parte dos alunos desejar, na verdade, é sair de Timor-Leste para fazer os seus estudos fora. Então, acho que essa seria assim, a importância. O Brasil trabalhar na formação dos seus professores antes ou concomitante ao período que eles estão lá. Eu acho que o trabalho que o EFES desenvolve, ele deveria ser levado ao Timor-Leste. O que nós temos hoje em termos de PQLP, ele não é um programa que seja suficiente para Timor. Então esse programa, ele atinge apenas os timorenses que têm mais dinheiro. Então, embora a gente olhe aqueles que têm mais dinheiro, no nosso ponto de vista, eles não são as pessoas ricas, dependendo do parâmetro, mas ele atinge essas pessoas e ele não consegue chegar nas montanhas. Então, porque nosso programa ele é voltado exatamente para a universidade, para uma formação. Então, assim, é necessário que tenha esse investimento em formação, em educação de jovens e adultos. Assim como é necessário que se estabeleça uma parceria com os professores que estão atuando nos demais programas para trocar informações sobre a formação dos professores. Para mim, o ponto que é principal, ele é a formação. E uma formação que passe não só pela forma de ensino, mas também para compreender esse processo de colonização. Foi uma coisa que nós percebemos que a maior parte dos professores que estavam lá naquele período de 2009 e 2010 sequer sabia, não sabiam o que era diáspora, por exemplo. Então, acho que esses conceitos eles precisam ser trabalhados quando você envia um professor para fora do país. Eu só queria dizer que esse programa que tinha feito lá, terminou a sua missão. Então ficamos lamentados. Todos os professores ficaram lamentados porque esse programa é muito bom para formar um professor, para ser bom professor dentro da sala de aula. Mas só 4 anos é limitado. Seria melhor abrir mais essa formação no nosso país. Você fala porque do Profep. Precisamos do Profep. Profep foi um programa que encerrou. Esse programa é muito bom, aproveitamos bastante, como que podemos fazer o planejamento do ensino, o plano do ensino, é muito bom, mas é pouco tempo, só 4 anos, ficamos lamentados e não temos ainda assim, a formação de jovens e adultos ainda são limitados. O Brasil está enviando uma média semestralmente, de 8 em 8 meses, um número de 50 professores. Esses professores eles vão para atuar no curso de bacharelato. O bacharelato seria o equivalente a uma formação subsequente do nosso ensino médio aqui, mas eles atuam em sala de aula. Então o Brasil envia professores para isso. Alguns desses também envia professores para trabalhar no ensino de língua portuguesa para os funcionários do governo.
e para atuar na pós-graduação. Com uma visão bem interessante, que é a partir das ciências e tecnologias, que é o que a Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, está fazendo. Então tem um foco muito voltado para este ensino, a parte de ciências e para isso. Até porque não tem mais a língua portuguesa, que é uma questão que é interessante. No bacharelato, os primeiros anos eles são coordenados pela cooperação portuguesa, que é quando se ensina a língua portuguesa para os timorenses, e os últimos anos eles são administrados pela cooperação brasileira, que é na parte de ciências. E nós temos um hiato nisso, porque muitas vezes o português de Portugal ele não nos representa e os professores brasileiros ficam na dependência de um colega de língua portuguesa para fazer muitas vezes uma ponte, porque eles não conseguem falar o português de Portugal e os alunos aí também não conseguem entender o que os professores estão falando. Então é bastante interessante, mas reduziu inclusive o número de professores de português nos últimos anos. Tinha um projeto em 2009 que era até foi coordenado por um período de tempo pelo vice-ministro, mas eu não sei se esse projeto logrou sucesso, porque acaba que as pessoas aprendem em teto e elas vão seguindo. Se elas conseguem ler alguma coisa, escrever alguma coisa em teto, e elas conseguem acabar a escola, elas foram seguindo. E muitos que chegaram numa idade adulta e não aprenderam a ler, eles não vão mais aprender. Então assim, não tem uma política voltada para isso, propriamente. Tem alguns esforços, mas eles são muito pontuais, com grupos muito pequenos, grupos de religiosos. Eu sei que a Igreja Assembleia de Deus, ela tem um grupo, tem um projeto da Igreja Batista que trabalha com mulheres que sofreram abuso sexual e violência doméstica, que também trabalha, que é a casa, eu esqueci lá do Pouco Pérez. Então assim, essa pessoa tem um contato, um trabalho que eu te conheci, um trabalho muito bonito e bem efetivo, mas por exemplo eles não querem ensinar a lei em português, porque eles acham que é mais útil que as mulheres aprendam inglês para poderem sair. Então é uma situação muito complexa nesse sentido, porque você tem pessoas que você pergunta para a pessoa, você sabe ler e escrever, e a pessoa diz para você que não, que ela não é alfabetizada, porque ela entende que ser alfabetizado é em língua portuguesa. E aí você vai conversando e de repente você descobre que aquela pessoa, ela é não só alfabetizada, como ela chegou a fazer até uma faculdade na Indonésia. Mas ela não estava se considerando alfabetizada. Ou você vai descobrir que durante um tempo ela estudou na Austrália e ela sabe sim ler e escrever, mas ela fez isso, ela sabe em língua inglesa. Então, eu acho que fazer um mapeamento do que acontece em Timor é assim, muito necessário. Claro que não é a situação da montanha, por exemplo. Estou falando muito da capital, mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que não saiba nenhuma letra ali na capital com menos de 50 anos. Mas eles aprenderam em Barraça, eles dizem que eles não sabem ler, porque saber ler e escrever tem que ser em português. A minha mãe, ela estuda, porque ela fez 4ª classe na época de português. Agora ele disse que ele não sabe escrever, não sabe. Mas ele entende. Ele me ensina matemática, ele ensina para os meus filhos, ensina matemática, ensina português. Quando a gente chega, pergunta, ele não estudar. Eu falo Macassai, que é dialeto do meu pai. A minha mãe, de outra região, ele fala Mauete. Então eu aprendo essas duas línguas. Depois teto, melaio, e a língua do meu marido, que é Lolém, aí português. Um pouco de inglês. Inglês? Um pouco de inglês. Então, essa é uma realidade, a realidade da mãe da Brígida, ela é uma realidade assustadora. Então, quando nós estávamos trabalhando com os professores mais velhos, você ficava, eles diziam, eu não sei, eu não consigo, eu não sei, eu não consigo,
E isso era em língua portuguesa. E de repente ele vinha e fazia um cálculo que você estava pensando, meu Deus, mas como é que uma pessoa que nunca foi à escola sabe este cálculo? E era quando você descobria que essa pessoa, nós tínhamos um professor que tinha sido, o início da alfabetização dele foi na China. Então, os caracteres que ele conheciam eram outros. Eu não tinha como. Então, essa também é uma questão que ela vai exigir, ela é um campo assim para a área de linguística maravilhoso, a área de letramento, porque você tem essa realidade, você tem os menininhos com 4 anos, por exemplo. Eu tinha um menininho que era vizinho, o menininho falava comigo em português, ele falava com a mãe e o pai em teto, ele falava em Bahasa com outro vizinho que era indonésio, e chegava alguém e falava com ele em inglês, ele entendia, ele tinha 4 anos de idade. Gente, é um laboratório.